Oi galerinha, tudo bom com vocês? Nossa, que saudade que eu tô de vocês. Vocês não têm noção como é difícil montar uma aula longe de todos vocês. Então é o seguinte, ó, nessa aula de hoje a gente vai retomar um pouquinho dos assuntos que a gente estava falando nas aulas passadas, só um pouquinho assim, tá certo? Pra gente não ficar parado e também não ficar longe um do outro. O que a gente vai fazer? A gente vai ter uma pequena apresentação nessa sequência e também depois eu vou, no final da apresentação, vou indicar alguns vídeos para você aprofundar um pouquinho mais, tá certo? Ó, todos nós estamos trabalhando muito para conseguir dar o melhor tipo de aula possível, tá certo? Ai, que saudade de vocês. Um grande beijo. Tchau, tchau. Tudo bem, minha gente? Professor Cauê aqui. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ondas sonoras, dar uma lembrada em alguns detalhes e do que elas podem representar para a gente. Primeiro vamos lembrar o que é o som. Vamos lembrar que o som é um tipo de onda que precisa de um material para se propagar, seja ar, líquido, só tem que ser um material, tá certo? Por que ele precisa de um material? Porque ele é uma onda mecânica. Toda onda mecânica precisa de um objeto, de um material, de uma substância para onde ela consiga passar. Tá certo? Que aí funciona como o som aqui, ó, olha o garotinho. Quando a gente começa a emitir um som, a nossa garganta vibra, vai fazendo o ar vibrando até chegar aos nossos ouvidos, tá certo? O formato dessa onda é um formato longitudinal, tá certo? Então o que a gente pode perceber no seguinte, olha essa imagem que nós temos. Temos aqui um despertador tocando, mas ele está dentro aqui de uma cúpula, tá certo? E aqui está num estado de vácuo, ou seja, não tem nada aqui. Então, por que a gente não consegue ouvir o som desse despertador? Porque aqui em volta não tem nenhum ar. Por mais que em volta da cúpula nós temos aqui a nossa atmosfera, aqui dentro não existe o ar passando. Então, não dá para a onda ser transmitida pelo ar. Talvez aqui pela mesa, mas direto assim a gente não consegue ouvir. Tá certo? Como que a gente pode diferenciar o som? A gente tem que olhar para três características dele. Primeiro, a altura, segundo, a intensidade e depois o timbre, tá certo? É nessas três características que a gente vai falar e principalmente sobre essa grande confusão que a gente tem quando a gente fala de um som que está alto, baixo ou o som está forte e está fraco, tá certo? A gente tem que tomar muito cuidado. Quando a gente está falando de som alto ou som baixo, de verdade, essa altura que você está falando, a gente está falando de verdade de sons graves e sons agudos, tá certo? O que a gente chama de verdade de volume não é a altura, e sim a intensidade. Vamos olhar isso daqui um pouquinho mais de perto? Então, ó, quando nós estamos falando da altura, nós podemos perceber o seguinte, a diferença entre os sons vai estar entre um som agudo e um som grave. Tá certo? Um som agudo tem uma frequência maior. Ou seja, se você perceber, ó, todo som aqui, que é um som agudo, ele tem uma quantidade de ondas maior num espaço igual. Tá certo? Um som grave, ele tem uma frequência menor. Ou seja, no mesmo espaço aqui, nós temos menos ondas. Professor, mas como isso reflete no dia a dia? O som que é alto tem uma frequência maior. Então é um som mais fininho assim. Tá certo? Um som mais grave, ele tem essa voz, desse jeito, tipo um locutor de rádio, tá certo? Mais impostada. Então a gente chama de um som baixo. Então som agudo, som alto. Som grave, som baixo. Tá certo? E quando a gente fala de volume, então a gente está falando exatamente o quê? Da intensidade desse som. E aí ao invés de chamar de som alto e som baixo, a gente vai chamar de som fraco ou som forte, tá certo? Um som forte, dá uma olhadinha aqui no gráfico com a gente. Você pode perceber que a quantidade de ondas que nós temos aqui são iguais, tá certo? Quando a gente tem um som forte, na verdade ele tem uma amplitude maior. Não vai ser nem a frequência, nem o comprimento de onda que vai mudar. Vai ser a intensidade desse som, vai ser a amplitude. Já um som fraco, ele tem a amplitude menor. Tá certo? Então é desse jeito que ele fica. Então, voltando para o som normal, quando você tem um som forte, ele consegue transmitir mais energia do que um som fraco. Tá certo? E aqui nós temos uma nova categoria, que a gente ainda não falou, que são os decibéis. Quando a gente fala de volume, a gente está medindo, na verdade,
a intensidade, e essa intensidade é medida em decibéis, tá certo? Quando o som vai ficando mais forte, mais forte, mais forte, mais forte, você vai aumentando essa quantidade de decibéis. Então, só para comparar um relógio de parede, tem aqui, ó, 10 decibéis. Uma conversa, a meia voz, quando a gente está conversando normal, 40 decibéis. Num dia que o som, você está lá na rua e o tráfego está muito intenso, ó, pode ir de 70 até 90, até chegar a ser ensurdecedor. Uma buzina, se ela estiver exatamente do lado do seu ouvido, chega, ou o estádio do Morumbi, lotado na hora do gol, quando todo mundo está vibrando, gritando bem alto assim, pode chegar até 100 decibéis, tá certo? O limite que o ouvido consegue de dor assim é por volta de 120 decibéis. Então perceba que se você ficar perto de um jato, um avião a jato que está aterrissando, chega até 140 decibéis o som da turbina, tá certo? Por isso que você tem aqueles condutores de voo, que as pessoas que ficam lá na pista, com aqueles tampões de ouvido, para proteger e não danificar o tímpano deles, certo? Por último, como que a gente pode classificar o tipo de voz que cada uma pessoa ou instrumento tem? Quando você tem dois instrumentos emitindo a mesma altura, a mesma intensidade, ou seja, a mesma nota musical no mesmo volume, tá certo? A diferença entre eles vai ser o timbre, tá certo? É a partir desse timbre que a gente consegue diferenciar um violão de um violino, tá certo? É esse tipo de característica diferencia a voz dos elementos, tá certo? E aí, se a gente fosse transformar aquelas ondas longitudinais em ondas transversais, nós teríamos um formato de onda diferente, tá certo? Podemos até ter a mesma frequência, tá certo? O mesmo comprimento de onda, até a mesma amplitude, mas o formato dessa onda vai ficar diferente. Espero que vocês gostaram. Espero que vocês tivessem. Opa, tá difícil. Espero que vocês gostaram da aula, tá certo? E dá uma olhada que eu deixei um link embaixo para vocês assistirem mais um vídeo sobre isso. Um grande beijo e até mais.